Oi gente, eu sou Camila Barcelos e hoje eu trouxe para vocês 10 opções de alimentos para você ter no seu congelador que vão facilitar muito o seu dia a dia. Então, congelar alimentos tem uma série de benefícios. Para mim, o primeiro deles é ter mais praticidade. Então, aquele dia que você não tiver a fim de ir para a cozinha, que você tiver com aquela preguiça, ou então não tiver com muito tempo mesmo, você ter aquele alimento congelado vai te facilitar muito. Além de te impedir que recorra a alimentos industrializados. Então, aqueles hambúrgueres congelados, nuggets, linguiças, que são alimentos ultraprocessados, que contêm muito sódio conservante, você não vai precisar recorrer a eles, porque você já vai ter opções no seu congelador mais saudáveis, que você mesmo preparou, então você sabe todos os ingredientes que foram utilizados, então vai ser sim uma opção mais saudável. Vai te ajudar a economizar dinheiro, então você não vai precisar recorrer aos fast foods com tanta frequência. Evita o desperdício, então aquela fruta que está muito madura, por exemplo, você pode sim congelar e com isso você impede de descartar aquele alimento, de perder aquele alimento. Então vamos aos 10 alimentos. O primeiro alimento é o alho. Alho eu gosto sempre de ter no congelador, porque alho é o tempero que a gente mais utiliza no nosso dia. Então você ter ele ali prontinho, já amassadinho, descascado, facilita muito no seu dia. Eu costumo comprar o alho já descascado. No Atacadão eu encontro o pacote de 1,1 kg por R$ 22,00 mais ou menos. Eu acho que é um preço super justo. Isso na época que o alho estava mais caro do que isso. Então acabava que saía até mais barato. Eu confesso que tem 2 meses que eu não encontro esse alho no Atacadão. Então eu tô tendo que comprar o alho mesmo com casca e tudo. Mas tem uma técnica para facilitar na hora de você descascar esse alho. Então é só você jogar todos os dentes em um pote e sacudir bastante, que ele já descasca ali sem você precisar descascar um por um. E aí você pega todos esses alhos, coloca num processador, mini processador, ou se você não tiver, num liquidificador mesmo, bate com um pouquinho de azeite e pronto, você vai ter ali alho para o mês inteiro. É só você colocar em potinhos. Eu costumo colocar em potinho de papinha mesmo. Foram potinhos que a minha irmã me deu. Então coloca em potinhos de papinha. Ficam vários potinhos no congelador, não ocupa tanto espaço. Você pode colocar até na porta do seu congelador. E ali eu vou descongelando toda semana. Então eu deixo um alho na parte de baixo, né, na geladeira, e vou utilizando ali no dia a dia. Quando acaba, eu pego mais um potinho do congelador e coloco para a geladeira. Assim eu tenho sempre alho, não preciso ali descascar na hora de fazer a comida. Isso facilita muito. O segundo alimento que eu gosto sempre de ter no meu congelador é o hambúrguer. Hambúrguer caseiro, além de ser muito mais saboroso, né, do que aqueles hambúrgueres industrializados que a gente compra, é muito mais saudável. Fora que é muito prático de fazer. Então, hambúrguer é só você comprar a carne moída, colocar ali os temperos, modelar em formato de hambúrguer e colocar no congelador. Não tem mistério nenhum. Só uma coisa que eu tenho que te lembrar é de congelar eles separadamente. Então, você vai pegar uma travessa ou uma assadeira e vai colocar os hambúrgueres dispostos ali naquela travessa e vai colocar no congelador por umas 2, 3 horas. Quando ele estiver congelado, aí você vai colocar num saquinho ou numa vasilha. Dessa forma, você vai poder utilizar um hambúrguer por vez. Se você pegar todos esses hambúrgueres, colocar um em cima do outro e jogar no congelador, não há nada que faça aquele hambúrguer separar um do outro. Então lembra disso na hora de você congelar o hambúrguer. Congele eles separadamente, depois sim você coloca no saquinho. Com isso você não precisa nem de papel manteiga entre eles, nada. Só você pegar e colocar um em cima do outro depois que estiverem congelados, dentro de um saquinho. Lembra de retirar bem o ar. E aí sim você coloca a data de validade e você tem hambúrgueres prontos. É só você colocar um pouquinho de azeite na frigideira e pronto, colocar o seu hambúrguer rapidinho. Aquele dia que você não lembrou de descongelar uma carne, não lembrou de descongelar o frango, nossa, não tenho nada para comer. No lugar de você recorrer aí uma linguiça ou uma salsicha, algo que não é tão saudável, você tem aquela carne pronta, só fritar ali com um pouquinho de azeite. Pode ser também na versão de frango, é só você comprar o frango, triturar. Aí realmente eu costumo utilizar o mini processador. Inclusive o meu quebrou, tem que comprar outro. Você compra o frango, peito de frango, né, limpa, coloca ali no mini processador ou no processador, se você tiver, melhor ainda, junto com os temperos
E aquela massinha você vai fazer da mesma forma, vai amassar em formato de hambúrguer e colocar para congelar. Nessa linha ainda entra também o nugget. Então, se você tem criança em casa, só você colocar os hambúrgueres, a carne, né, na forma de nugget, e com certeza fica muito mais saboroso e as crianças vão amar. O terceiro alimento é a almôndega. A almôndega eu faço do mesmo jeito que eu faço o hambúrguer. Então é só você temperar a carne moída com os temperos da sua preferência. Não precisa colocar farinha, ovo, nada. E aí você vai modelar um formato de almôndega, né, em bolinhas. No lugar de você fazer no formato de hambúrguer, você vai fazer no formato de almôndega. E aí você vai colocar nas travessas da mesma forma, congelar separadamente por umas 2, 3 horas e depois sim você coloca no saquinho. Já coloca ali a quantidade que você vai utilizar, então vê quantas pessoas tem na sua casa, congela a quantidade que você precisa e na hora de descongelar é só você pegar as almôndegas, colocar numa forma, né, e levar para assar no forno. Simples assim. Se você não for fritar, se você for levar para assar, o que eu acho bem melhor, né? É só você pegar direto do congelador e levar para o forno, para um molho, para aquela almôndega. Pronto, tira do forno e coloca no molho e faz ali um macarrão rapidinho, junto com uma verdura, um legume, e você tem uma comida super rápida e prática. O quarto alimento é o quibe. O quibe também é super fácil de fazer, super prático. É uma opção para que você pode tanto usar no lanche quanto num jantar ou num almoço. Também é super fácil de fazer. É só você colocar a farinha de quibe para hidratar, depois tirar aquele excesso de água com um pano de prato limpo, né? E aí você mistura a carne moída, também tempera com o que você quiser. Não esqueça do hortelã, porque o que é um quibe sem hortelã, né? E aí você modela ali no formato que você quiser, de quibe mesmo, ou então faz bolinhas. Eu aconselho você a não deixar esse quibe muito grande, porque na hora de você assar ou então de você fritar, ele não vai estar totalmente cozido por dentro, né? Ele vai ficar um pouquinho cru por dentro. Então não faz assim muito grande. A mesma coisa serve para o hambúrguer, né? A mesma dica serve para o hambúrguer e para a almôndega. Não deixa muito grande, não deixa o hambúrguer muito gordo, porque aí vai dificultar na hora de você assar ou então de você fritar. Ele pode ficar um pouquinho cru por dentro. Aconselho sempre você assar, né, gente? O quibe é só o mesmo esquema da almôndega. É só você tirar do congelador, colocar numa assadeira e levar para assar. Fica muito bom, fica crocantinho, fica uma delícia e é uma excelente opção para o seu lanche ou então para o seu jantar, para o seu almoço, muito prático. A quinta opção que eu trouxe é o pão. Muita gente não sabe que pão pode ser congelado, mas pode sim. E você já vai ter aquela carne de hambúrguer congelada, por que não ter um pão ali no seu congelador também? Se você tiver vontade de comer um lanche e tá tarde, a padaria já fechou, ou então você não quer ir até a padaria comprar, ou tá tarde e o pão já acabou na padaria, é uma boa opção você ter um pãozinho de hambúrguer ali no congelador. E é muito simples, é só na hora de você congelar, você tomar cuidado, colocar ele num plástico filme, tomar cuidado para ele não criar cristais de gelo. Na hora de descongelar, é só colocar no micro-ondas por uns 20 segundos, 30 segundos. Não coloque muito tempo. Se você colocar 1 minuto, por exemplo, seu pão pode ficar duro. Então é bom você colocar 20 segundos, ver se ele ficou macio, depois coloca mais 10 segundos. Assim o seu pão vai ficar muito macio. Você pode botar também no forno, só tirar do congelador, colocar diretamente no forno ou no micro-ondas. E aí você frita, né, num pouquinho de azeite, aquele hambúrguer que você já tem congelado, coloca um alface, um tomate, um queijo, um ovo e vai ter uma opção de lanche muito saudável e muito prática. O sexto alimento é o aipim. Aipim, macaxeira, mandioca, como você costuma chamar. Ele é uma excelente opção para substituir o arroz, então aquele dia que você não está afim nem de fazer um arroz ou então está sem tempo mesmo, só você pegar o aipim que já está no congelador, jogar diretamente na água e deixar para ferver com um pouquinho de sal e prontinho, não tem dificuldade nenhuma, super prático. É bom também porque você aproveita a estação, né, a época do aipim. Da última vez que eu fui no Hortifruti, por exemplo, eu comprei a R$1,50 e aí eu já comprei uma grande quantidade. Meu esposo que descascou para mim, porque é um pouquinho mais durinha a casca, então esse trabalho fica para ele. Então é só você descascar,
cortar no tamanho que você costuma consumir, colocar no saquinho, já na porção que você costuma usar e prontinho. Na hora de utilizar, como eu falei, é só jogar diretamente na água. É uma excelente opção de carboidrato que você pode estar substituindo aí pelo arroz, pelo macarrão. A sétima opção são as frutas. Fruta é super fácil de você congelar, super prático. A maioria delas é só descascar, cortar em pedaços ou em fatias, como você preferir. Pode também amassar, bater um pouquinho para congelar em formato de polpa. É excelente que você economize espaço no congelador. E pronto, muito fácil. Aquelas frutas que costumam escurecer, como maçã, banana, abacate, é só você colocar um pouquinho de limão ou então de laranja, que você consegue aí congelar sem que elas escureçam. Na hora de utilizar também é super prático, você pode usar em sucos, você pode utilizar em vitaminas. Com isso você evita desperdícios, então se tem uma fruta ali amadurecendo que você jogaria fora, é só você botar no seu congelador, a maioria delas pode ser congelada. É bom você escolher as frutas da época também, porque além delas serem mais baratas, elas contêm menos agrotóxicos e fertilizantes, então são mais saudáveis, são mais nutritivas e muito mais saborosas, né? A fruta da época, ela geralmente é bem docinha. O abacaxi, por exemplo, que é minha fruta preferida, quando ele tá na época, eu aproveito para comprar uma quantidade maior e já deixo no congelador. Então eu tenho suco de abacaxi para consumir por um bom tempo e eu aproveitei o preço que estava mais em conta e a fruta que estava muito mais doce, né? O oitavo alimento é a lasanha. A lasanha é muito prática porque você já congela ela pronta praticamente, né? É só você retirar e colocar para assar, você não tem nenhum trabalho, só botar no forno e você tem um alimento ali quase que completo. Só você acrescentar um vegetal, uma verdura ou um tomate, que você vai ter uma alimentação ótima, muito melhor, né, do que aquela lasanha que você compra pronta. E você não precisa separar um tempo exclusivo para fazer uma lasanha para congelar. É só você aproveitar aquele dia que você vai fazer uma lasanha para o almoço ou para o jantar e faz uma quantidade maior para congelar. Muito prático e você vai ter sempre ali à sua disposição. O nono alimento, que é bem parecido aí com a lasanha, segue a mesma dica de você fazer uma quantidade maior, é o escondidinho. Então, quando você fizer um escondidinho para o almoço ou para o jantar, faz uma quantidadezinha maior e já deixa no congelador. Também é uma opção muito saudável, dependendo aí do recheio que você vai colocar. É muito saudável e muito melhor do que você comprar aquela opção industrializada, né? O décimo alimento que eu trouxe para vocês é um que eu amo ter no meu congelador, que eu sempre tenho, que é o queijo. Eu sempre congelo o queijo mussarela e o queijo parmesão. Me facilita muito no dia a dia. Então, quando eu quero fazer uma pizza, tem uma receita de pizza que eu faço que é muito rápida. Nem preciso de liquidificador, é só bater, misturar ali os ingredientes. Não preciso sovar nem nada. Se vocês quiserem, eu trago essa opção para vocês. É uma pizza sem glúten. Então, quando eu quero fazer uma pizza caseira ali rapidinho, eu já tenho queijo no congelador. Só colocar por cima e levar para assar. Porque afinal, o que é uma pizza sem o queijo mussarela, né? Também serve para quando você quiser fazer uma lasanha, um escondidinho, qualquer alimento que leve ali um pouquinho de queijo por cima. Você não precisa sair correndo no mercado para comprar queijo, porque queijo é um alimento que você não pode ter por um longo período na geladeira, porque estraga rápido, né? Então é uma ótima opção você congelar. Não precisa sair correndo para o mercado para comprar, não precisa comprar na padaria próximo da sua casa, que é muito mais cara. Então é só você comprar uma quantidade maior, ralar, não precisa nem ralar numa espessura muito fina, pode ralar um pouquinho mais grosso, coloca num potinho, deixa um espaçozinho para ele não ficar muito socado ali na vasilha e depois vai dificultar para você utilizar. Deixa um espaçozinho, dá uma sacudida nele e coloca no congelador. Na hora de utilizar, é só você pegar um garfo, raspar aquele queijo que vai sair na quantidade que você precisa. Como você vai utilizar numa preparação quente, né? Não tem problema nenhum ele estar congelado, ele vai derreter ali. E é muito prático. A mesma coisa para o queijo parmesão. Quando você precisa utilizar, você já tem ele ali em mãos. Também estraga se você deixar muito tempo na geladeira. Então, por isso eu deixo no congelador raladinho. Bem melhor do que aqueles queijos industrializados, né, que você compra no saquinho. Acaba saindo mais barato e é muito mais saboroso, né, gente? E de bônus, eu trouxe para vocês mais 2 alimentos que eu gosto muito de congelar. Que são alguns temperos, como cheiro verde, hortelã. Se você gosta, eu não gosto, mas se você gosta de coentro,
também é uma ótima dica você congelar. Aqui em casa, por exemplo, nós somos em 2, então eu não consigo utilizar o cheiro verde todo quando eu compro. Então é só pegar, higienizar, né? Enxugar bem, não pode levar ele para o congelador com água. Enxuga bem ali com guardanapo limpo ou então com papel toalha. Coloca num potinho já picadinho e na hora de utilizar é só raspar com garfo, igual como eu faço com queijo, e jogar na preparação. Ele tem que ser usado em preparações quentes. Outro alimento que é excelente para você congelar é o molho de tomate. Às vezes eu faço a versão caseira, né, que é muito mais saudável, mas às vezes eu compro industrializado sim. É bom você olhar aí no rótulo se aquele molho de tomate não tem muitos ingredientes, porque tem alguns que contêm glutamato monossódico, uma série de conservantes. Então é bom você dar uma olhadinha no rótulo, escolha aquela opção que tem só o tomate, sal e açúcar, geralmente tem essas opções no mercado e são muito mais saudáveis. Como eu não consigo usar uma quantidade toda daquela de molho de tomate, eu uso geralmente metade daquela caixa, eu coloco o restante para congelar. E assim eu não estrago meu molho de tomate, porque se deixar na geladeira ele não dura por muito tempo e eu consigo usar na próxima preparação, evitando assim o desperdício. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me fala aqui embaixo se você congela algum desses alimentos ou qual alimento você congela, que eu vou adorar saber. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.